Olá, pessoal, boa tarde. A gente está começando agora mais um evento da Biominas Brasil. A gente vai esperar só alguns minutinhos para o pessoal todo começar a chegar. A gente vai dar uns 2, 3 minutinhos de tolerância e já já a gente começa. Pessoal, boa tarde. Eu vou começar aqui a falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos, ao interesse de vocês no evento. Eu vou começar apresentando rapidamente, para quem ainda não conhece, um pouquinho sobre a Biominas Brasil, o que a gente faz, qual a nossa atuação no mercado, e depois vou entrar ali com o tema do evento, que acho que tem muita gente ansiosa para escutar um pouquinho e ver o que a gente tem para apresentar, o que os nossos convidados têm também para compartilhar. Então, eu vou começar fazendo essa introdução da Biominas e também dando um tempinho aí para o pessoal continuar chegando. Então, pessoal, a Biominas é uma instituição que atua há 31 anos no mercado de ciências da vida, e ela é pioneira em várias iniciativas, né, do ecossistema de biotecnologia e ciências da vida no Brasil. Já tiveram aí diversas ações em que a Biominas foi pioneira, mas a nossa principal missão e o que a gente faz de melhor é agregar parceiros relevantes, universidades, empresas, governos, instituições tanto nacionais quanto internacionais. Então, a Biominas ela atua muito na conexão desses parceiros para possibilitar a criação e o desenvolvimento de negócios de impacto no setor de ciências da vida. Então, com essa nossa experiência, né, a gente já apoiou a estruturação de mais de 150 empresas e diversos acordos de transferência, licenciamento de tecnologia. Então, a gente tem esse papel aí como força motora para impulsionar mesmo esse tipo de negócio no setor. A gente atua principalmente por meio de 4 verticais de atuação, sendo eles o Academy, que é o nosso pilar de educação empreendedora. O Academy é uma plataforma de cursos online desenvolvidos tanto pela Biominas quanto por parceiros, onde a gente tenta trazer esse ensinamento, né, de formação empreendedora, inovação, tudo voltado para o setor de biotecnologia e ciências da vida. Então, a gente tem um conteúdo muito específico para esse público. O segundo pilar é o pilar corporate, que é o nosso pilar em que a gente atua com grandes empresas, instituições, centros de pesquisa, e aí a gente atua, é o nosso braço de consultoria, né, onde a gente oferece serviços de consultoria e também de prospecção de novas tecnologias, mapeamento de startups, enfim, uma série de projetos nesse sentido. O Innovation Builder é o nosso pilar que engloba o Biominas Hub. Esse evento é uma iniciativa do Biominas Hub, e através desse pilar a gente tenta apoiar o desenvolvimento de negócios dentro também desse setor de ciências da vida e biotecnologia. O quarto pilar é o Think Tank, que é o nosso pilar de produção de conteúdos. Então, a gente, né, há muitos anos, trabalha no desenvolvimento de estudos de mercado, estudos do setor, tanto também estudos públicos, quanto estudos privados, feitos, elaborados para alguma instituição. E são estudos também que podem ser ou apenas da Biominas ou em parceria com outras instituições.
como, por exemplo, o Sebrae, outras empresas de consultoria do setor, instituições governamentais, né, prefeituras, governos estaduais, governo federal, enfim, através desses 4 pilares, a gente tenta fomentar o ecossistema de ciências da vida e criar mesmo negócios de impacto dentro desse setor. E aí, como eu falei, né, esse evento é uma iniciativa do Biominas Hub. Então, falando rapidamente sobre ele, para quem não conhece, esse é o Hub de Inovação da Biominas, ele é voltado para o setor de bio, e a gente tem algumas modalidades de participação, tanto modalidades presenciais, então a gente tem uma infraestrutura física, né, em Belo Horizonte, com todo um acesso, um suporte para empresas desse setor, então a gente oferece acesso a laboratórios de uso compartilhado e toda essa infraestrutura específica para o desenvolvimento dessas empresas, e a gente conta também com modalidades virtuais de participação, em que a gente oferece todo um acompanhamento remoto, né, por parte da equipe Biominas, a gente oferece às startups um acompanhamento, mentorias, assessorias, com diversos, não só da equipe interna da Biominas, né, que oferece essas mentorias, esse acompanhamento, mas a gente tem também uma rede de parceiros e mentores que compõem esse nosso portfólio e oferece essas mentorias para as startups da nossa rede. E aqui, inclusive, né, já dando um spoiler do evento, a gente vai convidar, eu vou chamar daqui a pouco algumas pessoas que são dessa rede de mentores e assessores, enfim, são pessoas que têm experiências diferentes e trajetórias profissionais diferentes, mas que têm um conhecimento, uma expertise muito vasta em setores essenciais para negócios em ciências da vida, né, e que essas pessoas estão disponíveis para auxiliar as startups da rede do Biominas Hub. Mas então, entrando de fato no evento, mais uma vez eu agradecer a presença de todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como, né, como é essa trajetória, desde a ideia até a criação de uma startup de sucesso em ciências da vida. Meu nome é Alice Laranjeira, eu sou coordenadora de projetos em inovação da Biominas. Deixei aqui o meu e-mail também para contato, caso alguém tenha interesse depois do evento em tirar dúvidas, eu conhecer um pouquinho mais sobre a Biominas ou discutir um pouco sobre o tema do evento. Para começar, eu trouxe aqui uma imagem né, de como que a gente pensa, às vezes a gente comete muito esse erro do que a gente pensa que vai ser, desde o momento que a gente tem a ideia até o momento que a gente vai conseguir, de fato, criar uma empresa, criar uma startup, como que vai ser essa e como que ela realmente na verdade, principalmente quando a gente pensa em negócios de ciências da vida e biotecnologias, em que a gente tem particularidades muito fortes do setor, né, como aspectos regulatórios, enfim, uma série de barreiras. Qualquer empreendimento passa por barreiras, mas eu acho que especificamente desse setor a gente tem ainda algumas especificidades. Então, acaba que esse caminho é um pouco mais desafiador, um pouco mais tortuoso do que, às vezes, a gente imagina ali no começo, quando a gente tem uma ideia. Mas como que a gente pode fazer, né, para seguir esse caminho e conseguir um objetivo, criar uma empresa, criar uma startup e, mais ainda do que isso, né, conseguir ser uma solução que vai gerar um impacto positivo para a sociedade. Então, é isso que a gente considera, né, como uma startup de sucesso, é conseguir entregar esse valor e, enfim, esse impacto positivo. Primeiro, né, vamos começando aí, trazendo alguns conceitos. Acho que é importante a gente definir o que é uma startup. Então, uma startup é uma organização de base tecnológica que tem um modelo de negócio repetível e escalável e que possui elementos de inovação, né, fortes elementos de inovação e trabalha em condições de extrema incerteza. Ser repetível é ser capaz de entregar o mesmo produto em escala potencialmente limitada
E ser escalável é conseguir crescer cada vez mais aquele negócio sem que isso influencie no modelo de negócio ou na estratégia, né? Sem que isso prejudique o modelo de negócio daquela startup. E aí, a gente tem, então, para conseguir, né, criar essa startup, a gente precisa passar por uma jornada, uma trajetória empreendedora, que é aquele caminho, né, um pouco tortuoso, ali, um pouco confuso, mas a gente tem aqui com mais clareza o que a gente precisa ter nele, até para que a gente consiga passar por ele com mais facilidade. Então, primeiro de tudo, a gente passa pela estruturação das hipóteses. Então, é quando a gente vai definir qual é o problema que a gente está resolvendo, que a gente quer resolver, qual é a solução que a gente vai propor para resolver aquele problema e qual é a proposta de valor que aquela solução carrega. E é onde a gente vai definir também, né, uma hipótese de qual seria a estratégia de negócio mais viável e, enfim, mais eficiente para aquela startup, para aquela solução. Depois da gente construir, né, essa etapa de hipótese, a gente ter isso muito bem definido, é essencial a gente passar pela etapa de validação, que é onde a gente vai testar cada uma dessas hipóteses. E a validação, é importante a gente dizer que ela não é uma única validação, né? São várias validações que a gente tem que fazer de cada uma dessas hipóteses que a gente levantou. Então, por exemplo, validar se esse problema que a gente identificou, se ele realmente existe, se ele é uma dor mesmo na sociedade, porque muitas vezes a gente acha que alguma coisa é um problema e a gente vê que, na verdade, a gente oferece uma solução e ninguém liga muito, não é uma coisa que causa um efeito muito grande. Então, é importante validar se esse problema, de fato, gera essa dor. Se a solução que você está oferecendo também resolve esse problema como um todo, se as pessoas veem valor nessa solução, a estratégia do negócio, se ela realmente funciona, se há algo que pode ser pensado de uma forma melhor, qual é o segmento de clientes que você quer atingir, quem vão ser os usuários finais da sua solução, que vão se beneficiar. Então, é tentar validar tudo isso, validar a demanda do mercado e validar também a tecnologia em si. Então, a minha tecnologia, de fato, ela funciona, né? Então, é importante passar por todas essas etapas de validação. E aí, por fim, depois de validado, né, de ter um negócio ali, uma estratégia mais bem estruturada, a gente entra para inserção em si no mercado, onde a gente vai tentar tracionar e escalar, de fato, aquele negócio. Então, falando um pouquinho sobre aquele primeiro quadrante ali, né, das hipóteses, eu trouxe algumas perguntas direcionadoras para cada um daqueles tópicos dentro da hipótese. Então, primeiro sobre a parte de problema, né? Como algumas perguntas que vão ajudar na identificação desse problema e na compreensão de entender se de fato aquilo é um problema para a sociedade. Então, aqui, para qual problema, né, a sua startup está propondo uma solução? O que causa esse problema? Qual que é a raiz do problema? Por que esse problema é relevante? Quais são as perdas que esse problema causa? Quais são os ganhos que esse problema impossibilita? E como que o cliente resolve esse problema hoje? Aí, agora olhando um pouquinho para a solução, né, algumas perguntas que a gente pode se fazer. Como funciona a sua solução? Quais são as funcionalidades e especificações da solução? Do que a solução depende para funcionar, né? Então, quais fatores são essenciais ali para que aquela solução funcione? Como a solução se difere do que existe hoje? E por que é melhor usar essa solução em vez do que já existe? Então, a gente perguntou lá no problema, né? Como que o cliente soluciona esse problema atualmente, e aí na hora da solução é importante a gente se perguntar por que essa solução ela é melhor do que a alternativa que o cliente já tem, e até se o cliente já tem alguma alternativa, ou se essa é uma solução totalmente inovadora. E aí, junto com a solução, é importante a gente pensar também na proposta de valor que a gente quer entregar, né? Então, quais são os principais benefícios que o seu cliente obtém com a sua solução? Quais os benefícios secundários que ele obtém? Por que o cliente vai querer pagar por essa sua solução? E qual que é a necessidade do cliente que a gente está atendendo e como que a gente está atendendo essa necessidade?
Por último, falando um pouquinho sobre a estratégia do negócio, né, pensar como que isso tudo vai, com a dinâmica que isso vai funcionar. Então, quem que vai ser o seu cliente? Vai ser um modelo B2B, né, de empresa para empresa, vai ser um B2C, de empresa direto para o consumidor, para o cliente final, ou um B2G, né, interagindo direto com instituições governamentais. Qual que é o comportamento e qual que é o objetivo do cliente? Então, tendo isso definido, né, do segmento do cliente, quem é o seu cliente final, entender qual que é esse comportamento do cliente, quais são as principais demandas que ele tem, qual é o perfil ideal de cliente para a sua solução. Então, é quando a gente vai traçar ali as personas, né, quem são as personas do seu negócio, e aí a gente vai estudar um pouquinho sobre essas personas para que a gente consiga atingi-las de fato, e como que você vai fazer de fato para o seu negócio ter sucesso. Então, essas são perguntas, é claro que as respostas são, assim, a gente pode, são várias respostas e não são respostas simples, mas são coisas que a gente precisa se perguntar e buscar entender para que a gente gere aí essas estratégias que funcionem de fato. E aí a gente parte para a etapa de validação. Na etapa de validação, primeiro, né, o que é validar uma solução, um negócio? É comprovar ou eliminar em campo as hipóteses levantadas no modelo de negócios. Então, todas essas hipóteses que a gente levantou, a gente agora vai validar elas em campo, ou seja, na rua mesmo, conversando com pessoas, conversando com potenciais clientes, com partes interessadas daquela solução, né, do próprio ecossistema, do setor em que você atua, em que a sua startup atua. Então, é onde você vai validar todas essas hipóteses. E aí trouxe uma frase aí do Steven Blank, que nenhum plano de negócio sobrevive ao primeiro contato com clientes. Então, às vezes, a gente estrutura todas aquelas hipóteses, tem uma ideia de que aquilo vai ser simples, como eu mostrei ali naquela primeira imagem, mas aí na hora que a gente vai para a rua, vai conversar com as pessoas e testar essas soluções, testar essas hipóteses, muita coisa acaba mudando. Isso é positivo. A ideia é que essas hipóteses iniciais realmente sejam mutáveis para que a gente consiga cada vez mais avançando, né, na construção de um negócio eficaz e bem estruturado. Então, algumas perguntinhas também depois de fazer a validação, né, para ver se isso realmente foi feito. Seu time saiu e conversou com os clientes e stakeholders do setor? Você resolveu um problema? Sua solução resolveu um problema? Você identificou um nicho de mercado específico? Então, existem ainda outras perguntas que podem ser feitas nessa etapa, mas é importante, né, ter ele como base, a gente tentar identificar, responder essas perguntas para que a gente tenha certeza que a gente passou por essa etapa de validação. E aí, por fim, a gente entra, né, no mercado de fato, onde a gente vai tentar inserir a nossa solução no mercado, e é quando a gente vai buscar tração, né, escalonamento daquele negócio. Então, é quando a gente vai buscar parcerias estratégicas, a captação de recursos, vai observar, né, como estão as vendas e as receitas, identificar, observar também questões relacionadas às operações e logísticas do negócio, e a gente vai estar sempre também buscando aplicar melhorias na tecnologia, né, para que a gente tenha ali uma satisfação do cliente, do usuário final, e a gente consiga gerar também uma solução que ela é constantemente inovadora, né, que ela traga sempre elementos de inovação e nunca fique ali obsoleta. Então, essa é uma parte que é muito desafiadora, né? Cada um desses tópicos ele é muito desafiador, mas é sobre isso, né? Sobre todos esses passos que eu falei que a gente vai conversar um pouquinho hoje para tentar oferecer mesmo esse conteúdo para um público interessado nisso, que está aí com uma startup ou que tem vontade de empreender e que está passando por esses desafios, para que a gente tente auxiliar vocês nesse processo. Então, agora a gente vai só finalizando, né? Eu trouxe um ciclo que é um ciclo constante na jornada do empreendedor ou na jornada de uma startup, que é de estar sempre construindo alguma coisa, uma solução inovadora, medindo os resultados dessa solução
Então, através dessas mensurações, né, que a gente vai ter alguns aprendizados que a gente vai aprender e vai conseguir aplicar, então, novas melhorias, como eu falei, e manter esse ciclo sempre funcionando, né? A gente não quando a gente chega no mercado, a gente não sai desse ciclo. A ideia é que a gente fique, que o empreendedorismo e, enfim, uma startup, uma solução de uma startup, ela se mantenha sempre ativa nesse ciclo, para que a gente continue, né, até com competitividade no mercado e, enfim, oferecendo soluções inovadoras e de impacto. Então, para conversar um pouquinho sobre isso, eu vou chamar aqui alguns convidados, são, como eu falei, pessoas que apoiam aí, que já têm um relacionamento com a Biominas, apoiam o Biominas Hub, são mentores e trabalham muito oferecendo esse auxílio, né, para as startups. Então, e são pessoas que têm experiências aí variadas dentro desse setor. Então, eu vou convidar primeiro o Fernando Ricaldoni. Fernando, se você quiser, se acha que é melhor, vou dar um espacinho para você falar, né? Quais que são as suas experiências, o que você faz e como que você pode agregar, né, nessa trajetória. Legal. Alice, obrigado. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Biominas para participar. Eu tenho participado e me envolvo com Biominas desde a época do Bio Startup Lab ou até mais tempo atrás. Então, em termos de competência, o que eu faço e o que eu fiz durante muitos anos é desenvolvimento de produto. Eu comecei a trabalhar com um projeto de desenvolvimento de produto há alguns anos atrás. Durante a minha caminhada profissional, eu acabei entrando para a universidade, fui professor durante alguns anos na universidade, foi quando eu virei pesquisador, efetivamente, e aí fiz o meu mestrado, e aí eu tinha, nessa mesma época, eu incubei um projeto, então também tenho uma experiência de ter uma empresa, de passar por um processo de criar empresa, de desenvolver empresa. Essa empresa, eu tive ela durante 12 anos, antes de resolver sair do Brasil e de mudar um pouco os rumos da minha carreira. E hoje eu diria que eu trabalho muito focado com desenvolvimento de produto tecnológico na essência. Hoje a empresa que eu trabalho, eu estou aqui em Portugal, já tem um ano e meio mais ou menos que eu estou aqui em Portugal, já tem um tempo que eu estou fora do Brasil. E hoje eu diria que o meu foco é fazer análise de tecnologia para viabilizar junto a usuários, junto ao mercado, e como levar essa tecnologia até o mercado. Então, eu diria que um pouco do que eu faço hoje passa por aí. Perfeito, Fernando. Obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite, né, de participar. Tenho certeza essa trajetória super rica, né, várias experiências. Tenho certeza que você vai conseguir contribuir muito aí com a discussão do evento. Agora eu vou chamar o outro Fernando Cera, convidado também. Fernando, ele é da Spark Design Thinking e muito obrigada também por estar aqui, Fernando. Pode se apresentar rapidamente. Legal, obrigado. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Alice. É um prazer estar aqui com vocês aqui. A minha estreia como colaborador do Biominas Hub. Estou muito feliz com o convite de fazer parte do ecossistema. Bom, vamos lá. Minha experiência. Eu venho de 20 anos de mercado de planejamento estratégico e comunicação. Então, trabalhei muito na parte de business, de desenvolvimento. Tive empresa, atendi grandes clientes durante 8 anos, na parte principalmente de marketing promocional e publicidade. E hoje, pivotei, né? Tenho experiência de negócio e hoje eu pivotei para uma consultoria de inovação. Então, basicamente, trabalho com empresas de pequeno, médio, grande porte e startups também para ajudar a acelerar a criação de novos negócios, novos produtos, novos serviços. E fazendo essa mescla entre o design thinking e essa parte mais business, como é que essas duas coisas se casam para que a gente consiga desenvolver cada vez mais melhores produtos, melhores serviços, melhores empresas, né, ou fazer com que elas nasçam de uma maneira mais saudável para poder a gente ter essa atração ou essa aceleração de tração. Perfeito, Fernando, muito obrigada. E agora, por último, a gente vai convidar o Ricardo
de Lázaro. Ricardo, ele é empreendedor, tem um super case de sucesso aí através da Genera. Ricardo, se você quiser contar um pouquinho sobre a sua trajetória. Legal, então, obrigado, Alice, obrigado, Belminas, pelo convite, prazer conhecer ambos os Fernandos. E, bom, a Genera, na realidade, eu acho que é um bom case de sucesso da parte de biotech, de empreendedorismo, até porque é um antigo, já se for pensar, né? A empresa foi fundada em 2010, numa época que não se falava muito de empreender, não tinha tido propriamente, por exemplo, disciplinas, não tinham tantos programas de aceleração ou de mentoria sobre isso. E foi uma empresa totalmente bootstrapped. Eu e o André, que é meu sócio, a gente montou a empresa do zero, teve um crescimento aí contínuo ao longo dos anos. Em 2019, ela foi parcialmente adquirida pelo Grupo DASA, e o André, a gente continua com a participação e tocando a operação. E nesse meio tempo, eu acabei participando do ecossistema de inovação e empreendedorismo, principalmente em saúde, como mentor. Fui mentor por pelo menos 2 vezes dos programas do Bio Startup Lab, da Biominas, investidor em um punhadinho de empresas, aí, em torno de pouco mais de 10 empresas. E venho assessorando, sendo advisor, né, de algumas outras iniciativas. Muito legal, Ricardo. Ia falar alguma coisa? Só para falar, né, para quem não conhece a Genera, porque claro que talvez muita gente, talvez a maior parte das pessoas ainda não conhecem, a gente é um laboratório de genética especializado em testes genéticos direto ao consumidor. Então, ali se falou dos modelos, né? Então, a gente tem o modelo B2C, que para laboratório de genética, geralmente tem um médico indicando, ou um pagamento é feito por uma operadora. Não, a gente tem um foco mais no direct consumer. A gente oferece um mapeamento genético completo para saber sua origem, saber o seu futuro, seus riscos. Então tem muita informação. Legal, Ricardo, muito obrigada. Obrigada a todos por topar, né, participar desse evento. Tenho certeza que a experiência de vocês vai agregar muito com essa discussão, esse bate-papo. E aí, só para, né, dar uma ideia geral, alguns tópicos que a gente vai discutir hoje ao longo do evento. Primeiramente, a gente vai começar falando sobre identificação de um problema ou de uma oportunidade. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre desenvolvimento de soluções e produtos, falar um pouquinho sobre validação, captação de recursos, particularidades de negócios na área de saúde e ciências da vida como um todo, e também sobre a proposta de valor, né? Então, como que a startup vai vender a solução, como estruturar uma estratégia ali de comunicação e de entrega de valor para o cliente. E aí, para falar um pouco sobre esses temas, eu trouxe aqui algumas perguntinhas direcionadoras, e aí eu vou fazendo essas perguntas, e vocês, convidados, fiquem à vontade para comentar e, enfim, responder. A gente vai seguindo a conversa dessa forma. E também, quem está assistindo a gente, acompanhando no chat, por favor, interajam, façam perguntas. A gente está aqui para contribuir, né, com o desenvolvimento de vocês, com o conhecimento de vocês. Então, a gente está super aberto a novas perguntas e opiniões, enfim, interações também de quem está nos assistindo. Como primeira pergunta, então, eu trouxe essa questão, né, da identificação de um problema ou oportunidade. Uma coisa que acontece muito é que, muitas vezes, assim, surgem ideias que a gente pensa que a gente poderia transformá-las, né, em um negócio, ou então a gente pode perceber alguma dor, algum problema muito evidente, identificar aquela demanda e pensar que a gente pode solucionar aquela demanda. Então, existem esses dois caminhos, né? O nascimento de uma ideia, às vezes técnica, que muitas vezes até em laboratórios, né, pensando em soluções ciências da vida, podem surgir
em laboratórios, e aí depois a gente vai ter que validar se essa solução ela realmente resolve uma demanda do mercado. E às vezes, né, alguém tem um irmão que tem algum problema, que tem uma doença crônica, e aí a pessoa já tem essa clareza, né, identifica aquela dor, aquela demanda, e aí ela vai buscar recursos para desenvolver uma solução que atenda a essa demanda. Então, nesse sentido, como que vocês acham que a gente pode identificar uma oportunidade, como saber que essa ideia ou esse problema pode também se tornar uma oportunidade, né? O que a gente tem que fazer para testar aí em ambas essas situações? Bom, eu posso começar, talvez? Bom, como eu trabalho com pesquisa e desenvolvimento, talvez seja uma área que eu esteja mais acostumado, assim, de ver essas oportunidades aparecendo toda hora. O que eu diria que, principalmente na área da saúde, o que acontece muito são oportunidades vindas de novas tecnologias e de novos produtos, mais do que um modelo de negócio, né? Algumas outras áreas já nascem já pensando no modelo de negócio, e isso direciona um pouco o processo de desenvolvimento, mas naturalmente, porque a área da saúde é muito focada em pesquisa e desenvolvimento, a origem geralmente é uma tecnologia. E aí essa tecnologia ela é validada, tecnicamente validada, passa por processo de publicação, ou patente, ou o que for, isso varia muito, né, na área da saúde, mas passa por um processo que valide um pouco a tecnologia. E o que acontece na maior parte das vezes é que depois que a tecnologia está pronta, os empreendedores responsáveis por essa tecnologia vão tentar tatear um pouco o mercado e entender como direcionar aquela tecnologia, ou de que melhor forma vender, etc. E é um pouco na tentativa e erro. Eu diria que, na minha experiência, o que faz muito sentido desde que a tecnologia ela já é testável, começar a fazer testes e começar a explorar o mercado, as possibilidades, antes de evoluir muito no produto. Nós sabemos que na área da saúde, principalmente, alguns produtos, eles demandam muita energia, demandam muitos recursos. Isso podem ser anos de desenvolvimento, anos de pesquisa, e pode-se gastar muito dinheiro em algo que não necessariamente vai ter um mercado naquele momento, ou para um público específico que a equipe esteja pensando, não é? Então, eu diria que o mais importante seja criar processo de validação, não só processo de validação técnicos desde o começo, mas processo de validação mercadológicas desde o início também. Tentar tatear o mercado, tentar entender um pouco mais o público, tentar entender se é um produto com diferenciais a nível nacional, a nível internacional, que é um pouco, talvez, fora da essência dos pesquisadores e desenvolvedores, né? Isso é um pouco distante do dia a dia deles, mas por isso eu acho importante já tentar validar um pouco mais o processo desde o início. Com certeza. Aí a importância tão evidente do MVP, né? Que é assim, o mínimo produto viável, ou seja, o que você consegue com o menor esforço e com o menor custo trazer a essência, o coração da sua tecnologia para que você consiga já começar a testá-la. Exatamente. É bem legal, assim. Quer comentar, Fernando? Desculpa. Não, fica à vontade, Ricardo, por favor. Então, é bem interessante, vou puxar um pouco esse ponto, né, que o Fernando ele trouxe algumas metodologias, ou na verdade, assim, uma diversidade maior, quando a gente vai falar de saúde, de como funciona essa parte, tanto da etapa do descobrimento, quanto da etapa de validação, né? E realmente isso fica muito claro entre você, por exemplo, desenvolver uma molécula, que aquilo vai virar uma droga daqui 10 anos, e que tem um modelo de negócios, que é um modelo de biotech, de licenciamento, de receber royalties e etc. Versus você desenvolver, por exemplo, um serviço ou uma health tech que vai para uma área mais de tecnologia da informação, de desenvolvimento de software para a saúde, não tanto uma parte mais de hard science, de validação técnico-científica, o modelo realmente e a sequência é outro, né? Então, acho que isso que ele comentou, acho que é bem interessante para as duas, para ficar claro, né, para quem está assistindo, quem tem esse interesse,
com certeza, como você mesma também sugeriu no começo, Alice, acho que você vir com uma ideia, você desenvolver uma iniciativa, você pode partir de problemas, e problemas que você está visualizando, que conhecidos falam, que você vivenciou, e realmente é algo frequente, essas ideias, as empresas virem de problemas, né? Mas é claro que nem sempre é assim. Às vezes você vai observar, vai ser um avanço tecnológico, um avanço de uma descoberta científica, que aí pode ser por um caminho de uma análise de dados, uma análise de mercado, que é algo complexo, que nem poucas pessoas têm esse costume de fazer, ou acho que muito do que acontece na realidade, você vai desenvolver uma tecnologia no laboratório que é interessante, e que aquilo você vai depois descobrir que tem um mercado. Não é o caminho ideal, muitas vezes você não descobre, ou descobre que não tem um mercado porque você está desenvolvendo, é pior nesse sentido, mas também acontece, e tem exemplos famosos, né, que nem o CRISPR, na verdade, que a pessoa foi, desenvolveu sem nem saber, assim, descobriu aquilo sem ter uma propriamente, inicialmente, a ideia daquilo virar uma ferramenta de edição gênica para tratamento, por exemplo, né? Então, é interessante esse ponto. Obrigada, Ricardo. Bom, bacana. Eu vou pedir, então, a gentileza de juntar o que o Fernando falou com o que o Ricardo acabou de falar agora, e tentar colocar isso dentro da minha área de execução, que é Design Thinking, que, na verdade, mais é uma maneira de pensar do que propriamente uma ferramenta mágica. Então, primeiro, Ricardo, parabéns pelos 11 anos de empresa aí. Tá com uma promoção bacana, tô pensando muito em virar cliente. Galera, para quem não sabe, acessa o genera.com.br, e aí eu tenho a liberdade, como eu não sou dono, de dar esse spoiler, porque não vira jabá. Tá? Eu vou aproveitar isso para pegar o case da Genera e deixar mais no chão. Então, a gente compra produto, marcas ou serviços, porque, falando na gíria, eles adiantam o nosso lado de alguma maneira. Então, pegando um pouco do que o Fernando falou, juntando com o que o Ricardo falou. Geralmente, o pesquisador, ele tem uma base de pesquisa, e vamos pensar nisso como uma amálgama, tá? Ou como se fosse barro. Ele está pesquisando um barro. Esse barro, ele pode virar um jarro, ele pode virar uma panela, ele pode virar N coisas. O que vai dar esse direcionamento, o que pode transformar isso numa empresa de sucesso, é exatamente o que o Ricardo estava colocando agora. Ao invés de você gastar muita força e muito tempo desenvolvendo alguma coisa e grana, tentar, como é que você enxerga uma possibilidade? Volta para o consumidor, volta para quem você está criando. Então, por exemplo, a gente está falando no caso da Genera, né, cara? Laboratório de genética, parece um negócio assim, da NASA. O que tem a ver com a minha vida? Pô, legal. Então, o que o Ricardo e o sócio dele olharam? Falou, cara, legal, mapeamento genético. O que está acontecendo hoje? Como é que, de repente, o mapeamento DNA pode ajudar as pessoas e ficar mais acessível? Pô, de repente pode ajudar as pessoas a ser mais saudáveis. Legal, de repente pode ajudar as pessoas a prevenir doenças e servir como uma ferramenta para você chegar para o seu médico numa consulta de check-up e falar, olha, doutor, fiz um mapeamento genético aqui e deu algumas tendências. Então, percebe a diferença? Então, assim, pegou uma coisa que era totalmente abstrata, né, hardcore de pesquisa, e botou no chão, e meio que, sabe, desenha para mim. Então, o fato de desenhar é o quê? Esse olhar de enxergar que, de repente, a possibilidade está em dor de consumidor na vida. Cara, as pessoas têm problemas, de repente, de identificação precoce, como a Genera tem produtos bacanas para te identificar possibilidades de doença, né? Não é uma certeza, mas possibilidade de doença. Tem dicas para você ser mais saudável, de acordo com o seu mapeamento genético, saber, de repente, que tipo de medicamento funciona melhor, de acordo com a sua combinação genética, ou, por exemplo, que tipo de exercício funciona melhor para você. Olha que coisa legal, a gente está falando de pesquisa genética, hein? Então, é mais sobre isso. Quando você começa a olhar mais para o consumidor, e o consumidor é a gente mesmo, não é uma entidade, né? Não é 18, 35 anos, ou enfim, qualquer nomenclatura que o pessoal gosta de falar, a gente começa a entender que tipo de progresso, né? O pessoal gosta de falar dos tal dos jobs to be done, né? Ou que tipo de trabalho essa pessoa está conseguindo realizar, fica um pouco mais fácil da gente encaixar a nossa pesquisa para poder transformá-la em empresa. Então, é isso. E aí você consegue, por exemplo, começar até a falar em estratégia de mercado, de repente, poxa, como a Genera viu, a Genera tem, e aí desenvolver personas, por exemplo. Então, tem a persona do cara que quer
prevenir doença. De repente pode ser ou um adulto, ou já um idoso, ou o filho de alguém que de repente, sei lá, de repente quer prevenir algum tipo de doença mais séria, ou alguém simplesmente que gosta de fazer esporte e quer ter um teste genético para falar junto com o personal, ou falar com o treinador da academia, falar, olha, cara, de acordo com o meu perfil genético, eu preciso de exercícios com mais carga, uma quantidade aeróbica mais intensa, ou alimentação, enfim, por aí vai. A gente começa a construir melhor e encaixar melhor essa identidade. Então, juntando um pouco do que o Ricardo e o Fernando falou, é legal a gente ter a pesquisa, mas é muito perigoso ter uma ideia debaixo do braço e tentar encaixá-la no mercado. Você vai ter um desgaste muito grande da tua equipe de desenvolvimento, porque vai trabalhar demais e a chance de bater a cara na porta é gigantesca, porque ninguém vai querer comprar, ou para querer comprar vai ter um caminhão de dinheiro aí para poder desenvolver, ou você acabar desenvolvendo isso e no final o cliente fala assim, tá, mas e aí? Para que serve isso daí? Eu acho que um caminho bom é tentar encontrar, principalmente também, quando a gente fala de ser humano, às vezes o ser humano já está utilizando alguma coisa para prevenção. Então hoje, cara, se não tivesse mapeamento genético, tem outras coisas. O cara faz o check-up, o cara procura ver o histórico do pai, da mãe, se já teve algum tipo de doença ou não. O que a gente está fazendo, por exemplo, é olhar para isso de a maneira como, vamos dizer assim, a gente faz gambiarra como consumidor, né? A gente se vira para resolver nosso problema quando não tem alguma coisa melhor, e olhar para aquilo lá e falar, poxa, de repente isso aí pode encaixar na minha pesquisa. E aí, junta também o que você falou, Alice, de sim, aí a gente começar a desenvolver MVPs para passo a passo e encaixando a nossa ideia e refinando a nossa ideia para achar onde, de repente, a gente pode ter uma empresa de sucesso. Com certeza. Obrigada, Fernando. Acho que essa amarrada com essa visão, né, do design thinking, ela faz muito sentido e é, de fato, muito importante. Passando aqui para a segunda pergunta, então, desenvolver um produto sem pensar na sua estratégia de negócio pode ser um tiro no próprio pé, né? E aí até, né, casa um pouquinho com isso, né, de desenvolver uma solução, às vezes sem pensar na estratégia, mas como que se dá esse processo de desenvolvimento de um produto aliado à estratégia de mercado? Então, a gente já falou um pouco sobre os riscos, né, de não ter essa estratégia bem estruturada, mas como que a gente deve fazer isso, então? O que a gente pode fazer para não cair nesse problema? Bom, talvez eu comece de novo falando um pouco mais sobre o desenvolvimento de produto em si, mas eu acho que, como a gente falou, talvez MVP seja uma sigla muito utilizada já de forma tardia quando a gente pensa em startup, mas o Fernando comentou isso, o Ricardo também. Pequenos processos de validação durante o desenvolvimento, eles ajudam muito a diminuir, ou pelo menos controlar um pouco o risco de desenvolvimento de um produto completamente novo, né? Dependendo do tipo de produto, se for alguma coisa de software, alguma coisa assim, talvez seja um pouco mais simples, é mais fácil da gente validar o processo, é mais fácil da gente criar processo de validação. Quando a gente está falando de pesquisa científica de base, é um pouco mais complicado do que isso. Mas, de qualquer forma, o que eu vejo acontecer muito, o que eu vi acontecer muito no Brasil, não é? Essas pesquisas oriundas geralmente da universidade ou de centros de pesquisa, já num grau de desenvolvimento bastante avançado, elas precisavam ser moldadas para encaixar no mercado ou encaixar para determinado público consumidor. Isso geralmente é muito perigoso, porque o esforço é muito grande para tentar encaixar isso. A maioria das vezes, como o Ricardo mesmo comentou, não consegue encaixar, é difícil conseguir encaixar isso. Então, pequenos processos lá atrás que determinam um pouco melhor como que seria o mercado ou o esforço que é necessário para poder desenvolver essa determinada tecnologia para ela chegar até o mercado, ajuda um pouco nesse processo. Aí eu diria que é mais nesse ponto de vista. É muito difícil a gente falar para os pesquisadores, e, né, quem está trabalhando, fazendo um doutorado ou um mestrado e que tem uma linha de desenvolvimento, para eles pensarem num negócio. Isso realmente é muito complicado. Mas cabe depois ao empreendedor entender que essa tecnologia ela vai ser útil para alguém e começar a pensar em como direcionar um pouco o processo, mas já pensando no utilizador final, que foi o que o Fernando comentou, né? Eu acho que é mais nesse sentido, criar pequenos momentos que é um pouco fora do processo de desenvolvimento tradicional, né? Mas no processo de
validar e de criar e de pedir apoio. Eu acho que para isso o Biominas é bastante interessante, e de pedir apoio para tentar construir essa tecnologia já um pouco mais com foco no mercado, porque nós estamos falando de desenvolvimento de produto da área da saúde em geral, mas em determinados momentos nós estamos falando de milhões de reais investidos em determinada tecnologia. Então, isso pode ser bastante perigoso. Com certeza. Obrigada, Fernando. Alguém quer acrescentar? Eu vou pegar um pouco do comentário do Fernando e, na verdade, de repente, tentar criar aqui um mini, guardar devidas proporções do roadmap, porque a gente não tem nenhum tipo de recurso para poder apresentar aqui, então é muito nublar. E aí, eu acho que o Ricardo também pode trazer bastante experiência dele, porque é o cara que não é só teoria, é a realidade viva aí. Geralmente, quando a gente... Vamos pensar num tema de pesquisa que a gente está trabalhando, né? Considerando que, de repente, a gente vislumbrou a possibilidade. A gente vai falar de estratégia agora. Então, geralmente, uma composição de ideia de negócio básico, se a gente puder destrinchar em 5 partes, aí não vou colocar em ordem de prioridade, mas, basicamente, o que é, né? Aí, no caso, o que seria o nosso objeto de pesquisa. Então, se ela é física, se ela é um desdobramento digital, e aí acompanhado da devida proposta de valor, como a gente falou anteriormente, resolve que tipo de problema, né? E aí, junto com o que o Fernando falou, de repente esse primeiro, vamos pegar assim, vamos pegar esse MVP e de repente trazer ele um step antes, um protótipo inicial, para tentar achar o lugar dele no mundo, né? Que tipo de utilidade ele pode ter para um cliente final. E quando a gente fala cliente final, aí a gente pode ser tanto B2C, né, como o case da Genera, como também, de repente, aí no caso, não sei se é iniciativa, o Ricardo, o sócio dele, tem esse tipo de iniciativa, mas de repente pode ser um B2B. Como assim, Fernando, B2B? Como é que um laboratório de genética pode também pegar soluções de B2C e trazer para o B2B? Por exemplo, a Genera pode ter parceria com clínicas de ortomolecular, pode, de repente, fazer uma baita parceria com a Amil para tentar reduzir custo de plano de saúde ao trabalhar com prevenção. Então, a gente está falando de outro tipo de negociação, mas as esferas mudam completamente. Isso seria a primeira parte, né? A segunda parte seria, beleza, como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Né? Porque, legal, fiz um teste, vi que, de repente, tem um caminho interessante. E aí a coisa começa a ficar mais séria ainda. Eu tenho que ter um modelo de negócio, eu tenho que entender de canal de vendas, por exemplo, eu tenho que ter parcerias estratégicas. Então, a gente está aproveitando aqui, eu vou toda vez fazer um paralelo com a Genera, porque é uma coisa que todo mundo pode entrar online e fazer uma pesquisa. Se você clicar lá, por exemplo, se você falar, teste de ancestralidade, por exemplo, você vai ver ali que tem a Genera, tem os players, tem os anúncios. A Genera, por exemplo, fez uma parceria super bacana, e a gente está falando de modelo de negócio, tá? Parceria estratégica. Ricardo pode confirmar para mim com a Droga Raia, onde você compra diretamente na Droga Raia o seu teste. Por quê? Porque, eu vou entrar no site, os caras da Genera mandar para mim o kit para eu fazer em casa, para depois desenvolver. O que aconteceu? A Genera encurtou isso. Isso tem a ver com uma outra coisa que tem a ver com como o teu cliente compra. Tem a ver com jornada de compra. E jornada de entrega de serviço, que também tem a ver com proposta de valor, tá? Lembra, a gente partiu de um tema de pesquisa, a gente testou, como o Fernando falou, a gente conseguiu uns steps, achou o nosso lugar no mundo, fez mais sentido, e a gente começou a entender, legal, como eu vou ganhar dinheiro com isso? Outra parte importante, quem compra? Se a gente entrar de novo no site da Genera, vocês vão ver que eles já quebraram. Para quem é fitness, ou, enfim, não sei se é exatamente essa pessoa, Ricardo, mas para quem é fitness, vai ter o seu produto. Para quem só quer saber de saúde, vai ter esse produto. Para quem só quer saber de ancestralidade, poxa, de onde a minha família vem? Tem um produto também. Ou seja, quem compra é importante ter a gente, de repente, ter esse encaixe. De repente, o teu tema de pesquisa é uma coisa muito ampla, o teu produto é uma coisa mais hardcore, de repente, mais o B2B, mas mesmo o B2B tem algumas áreas, governamental. Dependendo de onde vai essa solução, você tem uma persona específica com dores e ganhos específicos. É importante a gente entender isso. E, por fim, no caso aqui, quando a gente está desenvolvendo alguma pesquisa, já testou... Alguém já compra isso de algum lugar? E é importante para quê? Para a gente, de repente, fazer uma coisa legal, que o pessoal gosta de chamar de benchmark, que é o quê? Você beber da fonte de outros players. Por exemplo, a própria Genera tem outros concorrentes aí. Com, de repente, uma outra linha. De repente, tem um cara que só está focado em teste de ancestralidade. A maneira como ele escolheu
competir. Tem outros 2 players, por exemplo, que agora estão desenvolvendo uma outra persona que é a mãe de recém-nascido. Você poder fazer esses testes, já é outra maneira de competir completamente diferente. Mas esses caras olharam e falaram, bom, peraí, deixa eu ver, a Genera está aqui pioneira no mercado, os caras não estão fazendo teste ainda, pelo menos não tem um produto específico para mãe de recém-nascido. Pô, vamos colocar isso, vamos ver se a gente consegue tracionar. Então, exatamente isso, essa é a maneira como a gente consegue enxergar, e por isso que a importância de ter estratégia de enxergar negócio. Né? Se a gente é só pesquiseiro, beleza, não tem problema nenhum com isso. Mas se a gente quer ganhar dinheiro com isso, de uma maneira mais simplista, é pensar exatamente nesses 5 steps aí para poder ajudar a desenvolver alguma coisa mais bacana. Para não ter sentido no pé, de repente, gastar muito tempo de pesquisa, estressar o time de pesquisa e desenvolvimento, toda a equipe de design, para chegar no final com uma coisa que ninguém quer comprar, ou, além de ninguém quiser comprar, o acionista não vê valor nenhum de botar grana na ideia. É muito, muito legal. Estou impressionado o quanto o Fernando Cera conhece o nosso mercado, o nosso produto, mas muito bacana mesmo. E eu vou puxar, ele falou muito legal como os steps, esses 5 itens que ele elencou, e eu vou contar na prática como foi. Acho que isso vai ser bem ilustrativo, né? Na realidade, a gente, eu sempre fui apaixonado por genética e sempre quis trabalhar com isso, né? Estava formado em farmácia, cursando medicina, e fui para o exterior e fiz um teste em 2009 da 23andMe, que era, na época, a única empresa que fazia, tinha mais uma ou outra, mas era a principal empresa que fazia esse tipo de produto, mas era ainda uma coisa que ninguém conhecia nem fora e muito menos aqui, né? E eu achei muito legal, fui levar para alguns médicos para entender o que eles viam, e ninguém nem entendia aquilo. Ninguém não só não viu um valor, que como eles não conheciam e não entendiam o que era aquilo. E conversando com médicos, eu falei, será que a gente poderia montar um laboratório para exame genético médico? E daí eu lembro de um professor falando, não, vocês vão competir com esses grandes players, que hoje, por exemplo, a DASA, vão competir com esses grandes players. Não faz sentido, porque o médico, por que o médico vai indicar o laboratório de vocês que são alunos, são estudantes, né? O André também tinha acabado de se formar em farmácia, e eu falei, é verdade, a gente não consegue passar muita credibilidade. Mas, conversando com a minha tia trabalhava em marketing, né? E ela falou, não, vai para o marketing digital, vende direto para o consumidor. Aquilo realmente trouxe ali um estalo. Mas ainda ninguém conhecia os tipos de testes que a gente queria produzir. E o André, ele tinha trabalhado com teste de identificação humana, teste de paternidade, de saber, né, se uma amostra, ele tinha trabalhado na polícia científica. E eu, conversando com amigos, vi que quando eu falava que eu queria trabalhar com DNA, todo mundo perguntava se eu ia dizer quem que era filho de quem. Falei, olha, é aí que pode estar o nicho, né? O André, ele tinha uma ideia do custo do exame, ele é muito bom em termos de técnico, de montar uma operação muito, muito boa, e dava para reduzir. A gente viu os preços, conseguiu achar um laboratório que topou nos ajudar nesse início, e foi assim, a gente começou fazendo teste de paternidade para um público específico, que era o público de mais baixa renda, que não tinha ainda essa visão. Fui eu e o André no metrô perguntar para as pessoas se eles fariam um teste de DNA. Ninguém perguntava se era ancestralidade, predisposição à doença, já falava direto paternidade, né? E as pessoas fariam, se tivessem a dúvida, e achavam que custava muito mais caro do que o que a gente conseguiria oferecer, né? Então, foi bem isso, assim, uma maneira ilustrativa de contar um pouquinho o que o Fernando explicou. E depois, claro, a gente foi seguindo. O Fernando falou de Amil, mas a gente, por exemplo, chegou a fazer uma parceria legal com a Unimed, com o BB Seguros, porque houve uma demanda B2B. A gente já tem parceria com mais de 120 clínicas médicas, então, que revendem testes lá. Então, assim, o B2B veio de uma demanda externa que a gente, né, conseguiu assumir, incorporar. Muito legal, obrigada. Gente, a gente tem algumas perguntinhas aqui. Primeiro, vou trazer uma pergunta da Isabela Caetano, que é a seguinte: tenho uma ideia, mas posso aplicá-la de várias maneiras. Por exemplo, equipe multiprofissional ou por especialidade, online ou presencial, etc. Como decidir
qual dessas maneiras, né, escolher, qual caminho seguir. Acho que vai muito nessa ideia da validação em si, né, de conversar com o mercado e ver o que é aquele público, né, se é online ou presencial, qual que é o perfil desse público, quem que é essa persona, né? Quando a gente define a persona, acho que o Fernando vai poder falar um pouquinho sobre isso, a gente começa a estudar o comportamento daquele público, né? Então, o que ele gosta, quais são as afinidades dele. Alice, como é que é o nome dela? É Isabela. Isabela, seguinte, você pode pegar até o exemplo do que o Ricardo falou, cara, vai para campo e testa. Você pode fazer uma coisa pequena. Então, quando eles começaram, eles ficaram pro metrô, falaram, pô, depende de teste de paternidade. Aceita fazer? Então, quem vai responder isso para você é teu próprio cliente, o próprio e-mail. Você pode testar offline, pode fazer alguma coisa, assim, protótipo pequeno mesmo, do que você for para apresentar, faz um teste de aceitação. Logicamente, em online você vai ter um controle muito maior de direcionamento, região, abrangência do nosso país, né? Você vai ter um controle melhor, então é legal fazer esse teste digital também, mas principalmente testar, cara. Testar junto para você ter essa resposta. É isso que vai garantir. É como pesquisa, você tem as suas hipóteses, você faz teste em laboratório com alguns produtos, mas aqui no caso você vai fazer com gente, guardar as devidas proporções, né? Não testar a solução em si, mas aí no caso, para que caminho seguir, isso sim pode dar uma resposta mais segura, mas é você selecionar isso e, principalmente, um cartãozinho de hipótese. Cara, acreditamos que, de repente, o meio digital pode reduzir ou pode melhorar a nossa atração. Por quê? Por conta disso. Tá bom, o que eu vou fazer para validar? Sei lá, uma landing page, fazer teste, vou fazer anúncio fake, por exemplo. Faz parte. E aí, é que nem teste de hipótese de novo laboratório. Pô, legal. Quais os resultados? Que tipo de conclusão a gente chegou? Qual o tipo de, vamos dizer assim, a qualidade dessas respostas que a gente teve, se pode ser definitivo ou não, para a gente validar a nossa hipótese. Então, a gente está juntando esses dois campos, mais o acadêmico de teste e pesquisa, com essa parte mais startupeira, vamos dizer assim, de ir para campo e testar. Mas quem vai dar essa resposta é o teu público. Perfeito, obrigada, Fernando. Eu queria só fazer uma adendo, super concordo. É claro que quando você vai para o digital, a chance de você conseguir fazer em escala maior, não em todos os casos, mas em geral, eu acho que é interessante no momento atual que a gente vive. E o Fernando falou, faz uma landing page, faz um anúncio. Então tem esse conceito que é o fake door test, que é como se você estivesse fazendo um teste de uma porta fake, sabe? Como se fosse uma porta na parede que ela não abre. E isso é interessante, a gente fazia na Genera. Então a gente, por exemplo, criava um exame que não propriamente a gente tinha feito, mas que a gente falava, esse exame vai ser desenvolvido, a gente fazia um anúncio pequeno e via se as pessoas ligavam para fazer o teste, para marcar o exame. Então, a gente chegou a fazer isso na Genera e é um exemplo de um teste que você pode fazer. Bom, pegando o que o Ricardo acabou de falar, por exemplo, esse resultado final, como eu sei que a minha ideia pode ir para frente? Então, isso é demanda. Como é que meu investidor vai avaliar se eu posso botar grana na minha ideia? Possibilidade de gerar demanda. Então, esse recurso que o Ricardo acabou de falar agora, por exemplo, é excelente para isso. Esse anúncio fake, cara, tem gente marcando exame, chega para o investidor e fala aqui, ó, a minha ideia aqui, ó, já tem uma pré-venda de tudo isso aqui. É um exemplo, de repente, como é que você pode também validar até a tua capacidade de negócio, do teu tema de pesquisa virar negócio, se você transforma num produto fake e oferece para o teu cliente, ou teoricamente num produto final, e fala, e aí? Você compraria? Pô, quero marcar, agora. E aí você consegue chegar com esses resultados, porque essa parte dura, né, quando a gente está falando de ciências da vida, ou como os gringos gostam de chamar de hard tech, a parte mais difícil, principalmente em alguns casos, é você ter um MVP mais parrudão, né? Vai muita grana, às vezes não tem grana para poder fazer isso. Então, essas alternativas, onde você consegue ter contato direto com gente, testando e colhendo esses depoimentos, é importante. Eu tive um caso de uma startup que eu ajudei, que os caras estavam desenvolvendo uma solução para organizar jogo de pôquer, uma coisa completamente diferente de ciências da vida, mas no final das contas, será que isso vai me ajudar? Até que ponto? Eles estavam, será que eu estou indo no caminho certo? No Brasil, o jogo não pode, então todo um rolo. O que a gente fez? A gente criou um concorrente fake, um outro concorrente, do zero,
com outro tipo, por exemplo, de discurso de venda de proposta de valor, e a gente fez um teste de, olha, tem 2 propostas aqui, testa, o que você vê? Era um site com todos os recursos, só que esse concorrente fictício a gente só controlava como a gente estava vendendo, por exemplo, os nossos atributos, para poder refinar, porque eles já estavam com o mesmo produto, ou com o mesmo, vamos dizer assim, desafio que a gente percebe de pesquisa e desenvolvimento, que o Fernando também mencionou. Ou seja, eles não são laboratório, eles não são cientistas, mas eles já estavam gastando dinheiro com programação para desenvolver alguma coisa que eles não haviam testado. Então, quando a gente fez isso e gravou, a gente pôde não só entender como o produto, no caso deles, era percebido pelo cliente final, como um possível player entrasse com um discurso completamente diferente, tocando em pontos diferentes, para saber o que ia ser mais definitivo para poder decidir ou não. Então, é sempre um bom caminho, cara. Eu acho que é uma boa ideia, inclusive, até para quem de repente está querendo captar recurso, é uma coisa que o investidor vai poder avaliar, se tem possibilidade de geração de demanda, e esses testes ajudam até nisso. Com certeza. Até aproveitando que a gente está entrando nesse assunto, né, de captação de recursos, uma outra pergunta que a gente trouxe aqui é exatamente sobre esse processo. Então, para a gente conseguir captar um recurso e encantar investidores, essa é uma das tarefas geralmente mais desafiadoras, né, desse universo empreendedor. Então, o que a ideia precisa ter? A ideia precisa ter, né, a solução precisa ter, o negócio em si, para se tornar atrativa, de fato, aos olhos do investidor. Como na outra pergunta foi bastante mais específica para negócio, eu vou tentar dar um foco um pouco mais em produto aqui, mas no sentido, eu acho que tem 2 vantagens. Eu acho que a primeira é o grau de exclusividade. A gente está falando de proposta de valor, né? Então, se a tecnologia ela é nova, se ela é patenteada, se ela tem poucos concorrentes, isso já automaticamente já valida, e mostrar isso para o investidor já é um primeiro passo. Conseguir dimensionar o tamanho do mercado, para quem que nós vamos fazer isso, para produzir, qual é o volume de dinheiro que nós estamos falando. E isso pode ser qualquer tipo de tecnologia, né? Quando a gente está falando em inovação, ter esses diferenciais de mercado, o próprio diferencial tecnológico realmente é uma vantagem. E depois um pouco do que o Ricardo falou também, porque quando eu comecei a ler um pouco sobre a Genero, eu também não conhecia, eu já tô fora em um tempinho, mas eu já não conhecia. Na hora eu associei com a 23andMe, porque eu já conhecia daqui também. E buscar um pouco a referência de quem já fez e já testou, e ele já tem, eu diria assim, o Ricardo, ele veio depois da 23andMe, mas ele aprendeu com os erros da 23andMe, ele viu que deu certo também, e automaticamente ele já entendeu o tamanho do mercado, porque ela já, né, a 23andMe foi talvez uma das primeiras a fazer isso, e ajudou a dimensionar um pouco o mercado. E isso também ajuda um pouco ao investidor a entender para quem nós estamos falando. Né? A Genero não está aqui na Europa, a 23andMe não está no Brasil, nós estamos falando de empresas com propostas similares, mas já dimensiona um pouco o negócio. Então, eu acho que são esses 2 pontos, talvez. Qual é o grau de diferenciação e qual o volume para quem que nós vamos fazer isso? Eu acho que é o que talvez atrai mais investidor. Aí o Ricardo e o Fernando também podem falar um pouco mais. Obrigada, Fernando. Eu acho que eu posso falar, na verdade, do ponto de vista de investidor. Do investidor, né? E algumas das empresas que eu investi captaram rodadas posteriores, né? Teve empresa que captou 3 milhões de reais, e empresas que captaram 1,5 milhão. Então, assim, em diferentes estágios, diferentes empresas nesse momento. Mas, de qualquer maneira, assim, acho que um ponto, além do produto, né, que o Fernando comentou, são pontos super importantes, assim, um dos principais é o time, né? Então, você ter um time complementar, com habilidades ou conhecimentos complementares, não pode ser um time muito grande nem muito pequeno, né? Existe um número mágico ali, entre 2, 3, no máximo 4. O time de uma pessoa às vezes funciona, né? Mas time de mais às vezes funciona, mas tem um hotspot aí. E
E com certeza, né, mercado, concorrência, tração do produto, se já tem um produto no mercado e está buscando tração. Acho que vale, quem está um pouco nesse momento, vale ler um livro chamado Super Founders. Eu não sei se tem em português, mas ele comparou, e ele fala que não é um livro científico, mas é uma comparação de dados. Então ele fez uma pesquisa e comparou empresas que viraram unicórnios, empresas que não viraram unicórnios, mas receberam investimento, e um pouco o que faz uma empresa ter mais sucesso em termos financeiros, valuation, versus as que não tiveram. E ele vai deixando claro assim cada um dos aspectos que fizeram investidores também investirem mais nas empresas. Então, deixa essa dica aí. E do outro lado, eu queria fazer um ponto também, porque entendo que a maioria das pessoas que estão assistindo está mais do lado da mesa de buscar o investimento, né? E tem que ver quem que você vai querer receber o investimento, porque, querendo ou não, um sócio, sociedade é como se fosse um casamento, quer dizer, eu não sou casado, tenho minha namorada, mas assim, tenho vários sócios, e sei que sócio dá muito, pode dar muito problema, pode ser também uma relação de amor de longa data. E eu acho que, dependendo do estágio, você pegar um investidor anjo que vai investir ali na ordem de dezenas, centenas, até alguns grandes milhões de reais, né, no primeiro momento mais inicial, que sejam do mercado, que vão agregar com conhecimento, vão agregar com rede, né, com network, com visão mais crítica, eu acho que é super interessante. Posteriormente, você pegar investimento de fundos que sejam mais estratégicos, que entendam mais do negócio, né, que vão abrir portas para outros fundos. Então, você pegar o dinheiro só pelo dinheiro também não é uma estratégia muito boa, na maior parte das vezes. Com certeza, obrigada. Fernando, pode. Vou pegar o gancho do Ricardo. Então, assim, principalmente para investidor, eu tive investidor na minha agência, tive acionista, tive sócio, concordo com tudo que o Ricardo falou, é casamento, é para o bom e para o ruim, então escolham muito bem os sócios que vocês vão ter, não é por, vamos dizer assim, afinidade, mas principalmente uma sugestão, né? Seria para alguém que te complemente, traga uma outra área que de repente você não tenha. Por que é tão importante para o investidor enxergar o time? Exatamente para ele ver que legal, o cara não é bom de marketing, mas tem alguém que tem um direcionamento para marketing, vendas, ou é um CEO mais operacional, o outro é o cara de pesquisa e desenvolvimento de produto e serviço. Então, para os olhos do investidor é importante por quê? Simples assim, gente. O investidor só vai botar grana se ele vê que o negócio vai para frente. Por quê? Porque ele tem o dinheiro dele e quer transformar o dinheiro dele em mais dinheiro. É simplista, mas é correto. Então, e ele vai olhar para algumas coisas. Time é uma, outra. Não dá para chegar na frente do investidor com PPT dizendo que sua ideia é maravilhosa, sendo que para esse cara o que vai dar segurança para ele é legal, então tem um time decente, mas deixa eu ver se esses caras entendem de operar negócio. E qual a melhor maneira mais simples é? Você ter um modelinho de negócio bem estruturado. Hoje em dia, inclusive, tem outros softwares que ajudam até a não só a distribuir custo, lucro, para onde vai o dinheiro, o que você vai fazer. É legal você mostrar para esse cara o que você vai fazer com a grana dele. Ele precisa saber, ele não vai botar dinheiro, tá bom, você vai botar dinheiro na tua pesquisa para quê? O que você vai fazer com essa grana? Você vai investir em mais pesquisa e desenvolvimento, e aí, por exemplo, é uma boa prática que o Ricardo mencionou, ao invés de você já tentar captar, sei lá, 50 milhões de reais, 50 milhões de dólares, porque sua solução às vezes precisa disso, cara, vai construindo o que o Fernando falou, pequenos MVPs, e aí captando investimento anjo, etapa a etapa, para poder mostrar progresso. Porque o primeiro é seed, mas de repente o próximo step não é mais seed, já é um fundo de investimento, e os caras vão olhar para quê? Legal, você tem time, você tem modelo de negócio, e aí? Tá tracionando? Você tá desenvolvendo? A tua ideia tá evoluindo? Isso vai te ajudar também, esse passo a passo para poder mostrar isso, né? Então, é legal ter nesse modelo de negócio também, principalmente, sei lá, para os públicos, como o Fernando também mencionou, cara, legal, então você vai para um B2B, que é uma coisa mais pesada, de repente você vai reduzir custo para esses caras, sabe? O que teu negócio pode trazer de diferente, de único, que vai brilhar o olho também. Tudo isso faz parte do teu pitch na hora que você estiver estruturando tudo aquilo. Porque investidor é preto no branco. Ele está botando grana, mas ele quer ver o dinheiro dele render ainda mais. E aí, como a gente fala, cara, design thinking é um outro tipo de persona. Tenta, o olhar empático que todo mundo gosta de falar
literalmente se colocar na figura do investidor. Pô, tô aqui, tô com esse time de pesquisa aqui, tem uma ideia bacana, os caras estão me pedindo dinheiro. Ele não vai simplesmente abrir a carteira e botar dinheiro num PPT bem estruturado, bonitinho, dizendo que a ideia é bacana, não. Legal, essa parte é importante, mas se eles não enxergarem pelo menos essa base bem sólida e esse roadmap de desenvolvimento, né, de passo a passo para poder ir construindo algumas coisas, a tua chance de pegar a grana diminui. Se fizer o inverso, a conversa já melhora um pouco mais, porque dá mais segurança para o investidor para botar a grana e falar, cara, não são amadores, são os caras que pelo menos têm uma estrutura, tem um gap aqui, outro ali, mas, cara, a gente consegue trazer, o fundo consegue trazer, de repente, esse conhecimento que falta, então ajuda bastante. Obrigada, Fernando. E aí, passando rapidamente para a próxima pergunta, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso tempo, mas a gente tem mais duas últimas perguntas para encerrar. Primeiro, quando a gente pensa em negócios na área de ciências da vida, a gente encontra algumas barreiras que podem gerar gastos elevados ou inesperados, né? Como eu falei ali no início do evento, a gente tem essas particularidades do setor. Então, sendo assim, como fazer um bom planejamento financeiro que leve em conta essas particularidades, né? E qual que é a importância disso para uma startup em ciências da vida? Como que ela pode já mapear, talvez, esses gastos e, enfim, essas barreiras para que ela não tenha ali um susto, uma surpresa no meio do caminho que vá atrapalhar ali no seu desenvolvimento. Eu posso puxar, assim, como um exemplo real, né? Então, quando você vai pensar em montar um laboratório de genética com o dinheiro que você tinha guardado de iniciação científica, não parece algo possível, né? Então, eu acho que justamente você pensar e descobrir alternativas, que foi o que a gente fez, descobrir um laboratório que topou apoiar a gente no começo, né? E topou depois fazer nossa metodologia e tal, laboratório privado, é um exemplo disso. Então, hoje em dia, existe um ecossistema maior, existe um ecossistema de apoio com equipamentos das próprias universidades, facilities, tem empresas que você pode prestar serviços, por exemplo, serviços de testes de in vitro, de alguma coisa, né? Então, existe muito essa possibilidade. Claro que para muitas coisas não tem como, e você vai dar para fugir, que você vai ter que gastar um recurso maior, mas acho que a visão, às vezes, do pesquisador é muito, preciso fazer isso, e vou fazer daqui até o final, e por isso vou precisar de todo esse recurso, mas hoje em dia tem várias etapas ao longo disso, e que você pode contar com serviços para apoiar. Obrigada, eu posso só complementar um pouco o que o Ricardo estava falando também. A empresa que eu trabalho hoje, a Fraunhofer, ela é o maior instituto de pesquisa aplicada da Europa, e nós temos, entre todos os institutos, uma quantidade de tecnologias sendo desenvolvidas, desde a área da saúde, telecomunicações, militares, etc. E várias vezes esses projetos, eles demandam muito dinheiro, muita gente envolvida, e determinar projetos com o início, eu diria assim, produtos com etapas e pontos de desenvolvimento, o ideal é um pouco longe da realidade, né? Quando a gente pensa em projetos e produtos que vão demorar 3 anos, 4 anos para serem desenvolvidos e chegarem no mercado, e esse timing ele é muito ruim, principalmente para startup, esse timing é muito ruim, quando a gente fala de 3, 4 anos, o mercado completamente muda. E aí volta a necessidade que a gente estava falando, talvez, de procurar parceria, de procurar formas de dialogar para poder desenvolver a tecnologia com um custo mais enxuto possível. Voltando mais uma vez a falar de pequenos processos de validação durante o desenvolvimento tecnológico, isso é bastante importante também. Agora, prever, eu falo assim, do ponto de vista do produto, prever todo o custo desde o início é muito difícil quando a gente fala de tecnologia e de produto da saúde. O que eu acho que vale muito é tentar desenhar o processo de desenvolvimento todo, ou pelo menos o processo de desenvolvimento ideal desse produto, e durante o processo
criar formas de buscar recursos em pequenas etapas. Eu acho que aquela ótica do ótimo é inimigo do bom, muitas vezes a gente desenvolve muito produto, chega até alguma coisa num nível muito maduro, e nós não ganhamos dinheiro com isso, e talvez um pouco menos maduro, um pouco mais adaptado, com a ajuda de alguém, nós já conseguir recurso para poder ir alavancando o negócio e podendo movimentando o negócio aos poucos também. Então, eu diria assim, criando pequenos entregáveis da tecnologia e conseguindo que essa tecnologia se valide, ou que ao mesmo tempo ela traga recursos, e que a gente vá aprendendo um pouco com isso, talvez seja uma forma mais interessante do que já partir para o melhor produto, para a solução ideal desde o começo. Eu acho que passa por aí também. Com certeza, Fernando. Acho que às vezes não, mais do que só prever, né, é traçar estratégias e tomar iniciativas prévias que te ajudem e que garantam que você vai conseguir, para aqueles imprevistos, você vai ter um suporte para conseguir superá-los. Então. Sim, para o empreendedor é fundamental que exista um grau de flexibilidade, um grau alto de flexibilidade, eu diria. Com certeza. Bom, fechando também, eu concordo com o que o Fernando e o Ricardo falaram, acho que é uma boa estratégia, porque muitas vezes não tem fôlego financeiro mesmo, dependendo da solução que você está desenvolvendo, não tem grana para poder chegar no resultado final. E aí, por exemplo, sei lá, você está fazendo um device para diagnóstico, de repente, em vez de fazer o device, que além de tudo você tem um problema de aprovação de Anvisa, cara, pega o software e tenta oferecer para, de repente, uma empresa que já está operando nesse mercado e já tem esse licenciamento. Ou, por exemplo, como até o Paulo Ricardo fez, ele pegou um laboratório parceiro, mas, de repente, você pode pegar um laboratório como cliente da tua solução. E com essa grana que você está ganhando, você vai trabalhando para ir modelando a tua ideia para chegar no resultado final, até porque também a gente está falando que tem o tal do tempo de aprovação, né, que a gente fala de, enfim, essa toda a parte regulatória que é importante a gente comentar. Mas independente disso, eu acho que até, por mais que você vá para essas alternativas, vamos dizer assim, que não são tão rebuscadas, ou como o próprio Fernando falou, com um pouco mais de flexibilidade para você sobreviver e seguir, acho que é importante, sim, você modelar isso, pelo menos numa planilha de Excel, ou, sabe, empresa, cara, firma é firma, custo, lucro, toda a parte operacional que você vai precisar, mesmo com essa solução menor, você poder tentar enxergar lá na frente onde as coisas estão se desenrolando. Então, hoje em dia, por exemplo, você tem soluções onde você consegue, inclusive, linkar até a tua parte financeira. Então, tem softwares que você liga direto com o teu contador, que puxa as entradas que você está tendo de grana para poder mostrar se está chegando direitinho nas suas metas para poder desenvolver ou não, porque são dois paralelos, até puxando de novo, por isso que o Ricardo falou na figura de investidor, o quão é importante você escolher teu time, porque vai ter gente que vai estar trabalhando em P&D, mas também tem que ter uma galera pensando em grana, pensando em custo, pensando em, olha, gente, temos que vender mais, ou temos que melhorar essa parceria, ou temos que buscar um outro parceiro, porque se a gente continuar e não tiver entrando grana, a grana do que a gente captou do investidor foi pro saco e a gente não vai ter fôlego financeiro para se manter. Então, essa parte mais que eu diria do preto no branco, né, com a parte colorida de pesquisa, desenvolvimento, flexibilizar a nossa pesquisa, transformando em produtos alternativos, é o colorido, mas o preto e branco ainda assim, independente para que caminho, a gente é uma empresa. E a gente precisa de captação de grana e gestão de fluxo de caixa para poder continuar saudável e principalmente para naquelas steps que a gente mencionou na outra pergunta, legal, então a gente chega para a gente saiu de um investidor semente, agora a gente vai para um fundo de investimento mais parrudo. Cara, se não tiver com esse negócio financeiro redondinho... Eu acredito que o Fernando travou. Voltou? Tá. Beleza, então assim... Não sei se foi só para mim. A importância de você ter essa parte mais preto no branco organizada tá exatamente por isso. Porque quando chegar na frente de um fundo de investimento, os caras vão olhar como é que tá a gestão disso daí. Independente se a ideia se teve a flexibilidade dela ou não, mas é importante ter isso também já, pelo menos, estruturadinho para a coisa estar saudável, né? Perfeito. Obrigada, Fernando. E agora eu vou para a última pergunta que a gente tem aqui. E aí ela até conversa um pouco
com uma pergunta que foi feita também no chat, que é a seguinte, a pergunta que eu trouxe é a seguinte: algumas tecnologias na área de ciências da vida, principalmente em hard science, são muito inovadoras e possuem um alto potencial, mas muitas vezes é difícil definir como a startup irá vender aquela solução. Considerando isso, qual é a importância da definição da proposta de valor e da estratégia de relacionamento com o cliente? E como que a gente pode considerar isso desde o início da criação de uma startup? E aí, só complementando, a Isabela trouxe uma outra pergunta, que é exatamente o que fazer quando o meu negócio está muito à frente do conhecimento da maioria das pessoas. Ressalvo que tem um público inicial bastante significativo, e aí ela falou que como que ela pode expandir, então, esse negócio, mostrando a necessidade e o impacto dele na vida das pessoas, né? Então, das pessoas que desconhecem essa área. Então, como incentivar mesmo o seu público-alvo? Acho que só todos temos que ter um cuidado, tá? Que o timing é um ponto muito, muito importante. Inúmeros exemplos na história, inúmeros, assim, de coisas que foram criadas e lançadas à frente do timing, seja um timing técnico, né, um timing tecnológico, seja um timing de mercado, de repente, que nem eu comentei, né, se eu tivesse lançado exatamente o produto que a gente tem hoje em 2010, quando a Genera começou, não ia conseguir vender, né, então, existe uma questão de timing que é muito importante, e se talvez sua tecnologia esteja à frente do timing, talvez você tenha que ver uma outra aplicação que seja mais atual, ou alguma pivotar de algum nível, ou tentar avançar a sua tecnologia com algum investimento, mas é mais difícil, né, porque esse timing também pode não chegar. E acho que esse termo, né, mostrando a necessidade, também tem que tomar um certo cuidado, porque, em geral, tá, tem também cases que contrariam isso, mas em geral você não precisa mostrar uma necessidade para a pessoa. A necessidade existe, a pessoa já está com aquela busca, necessidade, ou ela viu a coisa, já dispara a necessidade, sabe? Então, acho que muitas vezes se você está precisando mostrar muito que a pessoa tem essa necessidade e tem um esforço muito grande de convencimento, talvez não seja o melhor produto. Perfeito, obrigada, Ricardo. E aí, falando um pouquinho, né, sobre... desculpa, Fernando, só puxando. Essa foi uma pergunta do chat, aí tem a questão anterior, né, falando um pouquinho sobre a proposta de valor, como mostrar essa proposta de valor e como estruturar essa estratégia mesmo de relacionamento com o cliente. Vamos lá, eu vou tentar juntar um pouco dos dois, tá? Falando um pouco para a Isabela. Eu concordo com o Ricardo, eu acho que inovação tem muito a ver com entrega de valor. E quem define esse valor, ou a valoração do que você está... não é você. É para quem você está construindo. Então, assim, dois aspectos. Ou essa necessidade, ela não é uma necessidade, ou você não está realmente sabendo apresentar essa sua solução que o cara enxergue, ou o teu público enxergue, que vai resolver uma dor, vai resolver um problema que ele tem. Então, são duas coisas para avaliar. E aí, já entrando um pouco em proposta de valor, né? Proposta de valor é a maneira como você apresenta a sua solução. Então, tem várias maneiras de você apresentar isso. Você pode vender alguma coisa mais voltada para a saúde, você tem um discurso mais genérico, quem já está com mais maturidade, voltando para os exemplos que a gente tem aqui prático da Genera, enfim, a gente está falando de laboratório, hoje já é um mercado que tem bastante concorrente, cada um se posiciona de uma maneira diferente, pelo menos o que eu vi, e aí mais na minha área também, que eu já trabalhei com publicidade, não existe uma mensagem guarda-chuva, não sei até que ponto seria interessante ou não, mas são players que operam de maneira diferente, então quem já está há muito tempo no mercado, trabalha mais, de repente está trabalhando com promoção, por exemplo, eu brinquei com o Ricardo porque a Genera está fazendo 11 anos e tem a promoção no site dele, 35% de desconto para quem não experimentou, aproveita para experimentar. Por exemplo, é isso. Então,
Quem já está mais estabelecido, de repente quer trabalhar um momento diferente promocional. De repente tem cliente, no caso, que, cara, eu sou especialista em hereditariedade. Você quer saber de onde você veio, suas raízes e tudo mais, é a maneira como você vai envelopar o laboratório de DNA. Então, a gente está usando o DNA como exemplo, mas pode ser do que você quiser. Tá? Então, eu vou... E aí, a importância da proposta de valor é quando você tem bem desenhado persona, né? Que persona não é só uma entidadezinha também, mas é alguma coisa que é fruto, é um combo de características do teu público, onde lá tem dores e ganhos, que sim, junto com o teu time de marketing, você vai criar mensagens para dar um pouco de gatilho nos caras. Pô, por exemplo, vamos de repente pensar num concorrente fictício que, cara, vamos bater em saúde. Um laboratório de genética fala, cara, olha, você quer evitar o câncer? Discurso, uma proposta de valor bem agressiva. Aqui a gente te ajuda. Aí eu não estou nem discutindo até que ponto o cara pode falar isso ou não. Mas é uma maneira de apresentar a proposta de valor. Eu sou um laboratório que vai te ajudar a evitar um problema sério de saúde. Então é a maneira também como você vai competir. De repente, o pessoal gosta muito de falar de growth hacking, né? Que nada mais é do que aquele primeiro modelinho que acho que, se não me engano, foi você, Alice, que mostrou, de testar, enfim, do ciclo, né? Aquele ciclo, o pessoal vai falar da startup enxuta, né? Mas é basicamente isso, você vai testando, avaliando, até que você encontrar uma mensagem que tenha fit com uma dor ou uma necessidade do teu público. Essa é a grande importância da proposta de valor. Depois que você está com tudo pronto, você vai vender, que é tão importante quanto, porque muitas vezes a ideia é incrível, muito bem estruturada, mas na hora de apresentar isso, o teu público não entende. Foi, por exemplo, o que eu fiz com essa empresa, de novo, de poker. Cara, os caras tinham uma ideia eles tinham, por exemplo, trabalhar a landing page dele, onde eles vendiam os atributos, mas tinha uma cara muito mais divertida, por exemplo, a comunicação, eles são uma empresa que eles organizavam a transação financeira durante o jogo de poker, tá? Não é aposta. Mas existe um problema muito sério de percepção. Por exemplo, eu estou botando meu dinheiro numa coisa que eu não conheço e, uma das coisas que a gente viu em teste, por exemplo, de proposta de valor é que, cara, a gente fez um concorrente um pouco mais careta, um pouco mais sério, menos colorido, mas que passava mais segurança. E a gente viu em teste que os clientes preferiam mais esse tipo, passava mais segurança. A parte, por exemplo, quando a gente fala de proposta de valor, é muito importante como o nosso cliente vai perceber o que a gente está entregando, não só de benefício, mas, por exemplo, segurança, né? Então, assim, não tem como não falar nisso. No caso de poker, por exemplo, cara, é legal, divertido, mas na hora de eu distribuir dinheiro de jogo, é sério. Então, eu não quero olhar para uma coisa que tem cara de cassino. Isso que a gente percebeu em pesquisa. Aí, de repente, o Ricardo pode até falar melhor, de repente, como é que é o mercado dele, por exemplo, quando eu vou botar... Cara, a gente tem no mercado hoje soluções de uma solução mais completa de análise genética, um pacote de R$700, há players que estão vendendo a 1.280, 1.290. É dinheiro hoje no Brasil. Então, assim, e aí? Não só questão de segurança, mas, por exemplo, eu falei brincando, mas eu gostei muito, tô lá pesquisando e xeretando e tal, até por isso o conhecimento, Ricardo, porque faz parte do meu trabalho um pouco de lição de casa, mas você fala, mas por que isso aqui é tão caro? Ou por que isso aqui é tão barato? Será que vai me dar segurança? Será que eu vou investir um dinheiro que não é barato no nosso país por um resultado de como é que eu vou fazer uso disso? Então, todos esses dramas, essas dores fazem muito parte, é muito importante a gente entender quando a gente está desenhando a nossa proposta de valor, porque a gente vai comunicar isso. Olha, você está investindo, sei lá, 700, R$1.000, mas depois a gente tem, por exemplo, uma equipe que você vai poder, telemedicina, trocar ideia com geneticistas nossos, que é uma coisa que, de repente, um dos players aí que eu pesquisei faz. É a maneira como baixa um pouco a minha ansiedade como consumidor. Eu estou dando um exemplo vivo aqui para vocês que estão assistindo a gente, de alguém que faz parte do processo, que é um pouco da minha empresa. A gente vai, testa, a gente sente um pouco do drama para poder, de repente, discutir com o empreendedor e trazer um pouco dessa realidade também de umbigo no balcão, de, cara, legal. Então, sei lá, um outro exemplo de proposta de valor, falando de laboratório de genética, é a questão de ancestralidade.
Então, ancestralidade, você tem, por exemplo, de repente, 2 tipos de persona. Você tem o público em geral, mas você tem o público negro, que para eles é muito importante. E aí, como é que você vai colocar isso no teu... Como é que você vai encaixar isso na sua proposta de valor, até como uma oportunidade de desenvolver um produto específico, uma comunicação específica? Tua proposta de valor, dependendo da tua estratégia, você vai poder fazer uma estratégia de teste com influenciador, né, que tem bastante, você vai procurar em vídeo YouTube, tem o pessoal fazendo comparação da genera com outro produto, por exemplo, gostei, não gostei, o que é bom, o que não é bom. Isso é super importante para ajudar até refinar a construção de proposta de valor. Basicamente isso, mas eu acho que o Ricardo tem mais coisa para falar para a gente aí. Acho que na verdade, como a gente está avançando no tempo, né, não sei nem se dá para comentar muito assim. A gente tem também o serviço de aconselhamento, só que a gente cobra adicional, porque nem todo mundo quer falar, né, com o atendente, mas sim, super, super legal. Acho que só em relação a essa parte de proposta de valor, né, muitas vezes isso muda, né, isso acho que é um ponto interessante, assim, você pode ir com abordagem, e é muito normal mudar, isso é realmente frequente, essa pivotar, e não é algo que você precise ter vergonha sobre. Então, com aqueles dados, com aquele momento, com aquele estudo inicial que você fez, você vai ter esse modelo, essa proposta, e, né, como o Fernando comentou, você pode perceber que aquilo não é bem o que traz tração, é uma coisa um pouquinho diferente, você via desse fake door test, né, uma coisa nesse sentido, ou mesmo um outro produto, um subproduto e tal, né? Então, acho que só para comentar mais, assim, acho que é muito normal. É legal você começar. É importante você começar com uma visão clara e com o máximo de conhecimento, com uma hipótese estabelecida, né? E quando você vai pedir investimento, você vai falar tamanho de mercado, vai falar abordagem, vai falar como que você vai chegar, qual a sua estratégia, por que você escolheu essa estratégia, por que aquilo faz sentido. Mas, assim, é super normal mudar. E tem vários exemplos de empresas que mudaram e foi na mudança que ela deu certo. Perfeito. Obrigada, gente. Uma última pergunta aqui do chat, talvez o Ricardo, mas até a gente na Biominas, talvez a gente possa conversar depois com o Guilherme Câmara. Sou o Guilherme, CEO da HH Robots, aguardando uma grande oportunidade de pré-aceleração e construir equipes na startup de assistentes digitais de saúde. Tem algum edital aberto? Só, Guilherme, a Biominas ela está sempre, né, apoiando iniciativas desse tipo, apoiando editais para acelerar startups desse setor. Então, fique de olho aí, acompanhe nossas redes, que sempre a gente tenta impulsionar isso. É um trabalho do Biominas Hub também, auxiliar as startups que fazem parte da nossa rede nesse processo de inscrever em edital, a gente está sempre indicando também oportunidades. Aí agora, não sei se, Ricardo, se você sabe de algum edital que está aberto, você que está nesse meio também, se teria alguma sugestão? Hoje em dia tem, eu não sei se, Guilherme, você está em São Paulo, né? Mas é legal comentar do PIP da FAPESP e tem outras ações da FINEP e de outros órgãos estaduais que fazem um investimento, na verdade, não pela participação da empresa, mas é um investimento que é negociado para cada, dependendo de cada edital. E o PIP da FAPESP, se eu não me engano, agora está em fluxo contínuo, então não precisa abrir o edital e você pode mandar a qualquer momento, sobre uma pesquisa inovadora, né? E eles lá geralmente fazem o PIP Empreendedor, que é um programa justamente de aceleração, mentoria, tá? Eu acho que vale também comentar, tem vários, claro que quando você está num programa é uma coisa que é muito mais profunda do que você simplesmente assistir aulas e tal, mas a própria Biominas e outras iniciativas têm aulas sobre empreendedorismo que já ajudam, e se você assistir essas aulas, até aulas americanas lá da Y Combinator, por exemplo, do Núcleo de Empreendedorismo da USP, bom, tem várias aí que são disponíveis. Você chegar num programa de aceleração depois de assistir essas aulas também, você já vai estar bem à frente, vai provavelmente aproveitar ainda mais o programa. Mas acho que é um pouco isso, assim.
Acho que, por último, né, você falou em constituir equipes na startup. Então, você montar uma equipe não é necessariamente, geralmente não é num programa de aceleração que você monta. Tem alguns eventos, como hackathons, ou eventos nesse sentido que agora estão em menor número por causa da pandemia, mas tem alguns online que ali você conhece mais pessoas e acaba ajudando a montar a equipe. Tá? Perfeito, obrigada, Ricardo. Gente, a gente vai finalizar então, e aí para uma última assim, rodada de uma frase de cada um. Acho que o Ricardo, ele é esse exemplo vivo, né, de empreendedor, mas o Fernando mesmo já contou, ele teve também já essa experiência, né, com startup, na empreendedora. O outro Fernando Cero da Spark também tem o negócio dele. Então, uma última pergunta ali, talvez mais provocativa. Tem alguma informação que vocês têm hoje e acham que se soubessem antes, mudaria alguma etapa ou diminuiria a dificuldade na sua jornada? Tem que pensar, né? São várias, assim, acho que dizer uma é pouco, são inúmeras, né? Eu acho que eu falo uma e cada Fernando pode falar uma, complementar e bora. Perfeito. Uma que eu diria é uma questão de mercado, tamanho de mercado, né? Então, no fim, o mercado da genômica cresceu muito, mas era um mercado muito pequeno quando a gente começou, e eu comecei mais porque eu gostava de genética do que pelo mercado que existia ou fosse existir. Eu acreditava que era algo no futuro, mas eu acho que eu nem sabia na época o significado da palavra mercado. Para mim, mercado era onde a gente fazia compras. Então, acho que você conhecer o tamanho desse mercado e o quanto você pode conseguir desse mercado, né? E pensando que fundos, em geral, buscam mercados bilionários ou empresas que têm a possibilidade de virar empresas bilionárias, na maior parte, né? Desses fundos de venture capital, eu acho que eu teria talvez olhado ou cuidado mais nesse sentido. Falando um pouco da minha experiência, o que o Ricardo falou é basicamente tudo que eu falaria também. Eu acho que são vários aprendizados, desde timing para desenvolver, quanto o próprio processo de empreender é um processo de aprendizado. Eu diria que talvez o que tem... O microfone ficou mudo, Fernando. Desculpa. Eu acho que o que... Eu diria que... Não, tá bem. Eu acho que o que pesa muito para mim, que a gente falou, o Fernando e o Ricardo também frisaram isso muito, e que eu teria feito um pouco diferente, é construir uma equipe ou procurar pessoas que sejam mais complementares a algo que eu já tenho. Essa busca por pessoas que têm afinidade é natural, a gente procura alguém que a gente tem afinidade. Dentro da minha experiência foi muito, muito pautado nisso, a gente procura pessoas que, claro, elas podem ser um pouco mais complementar alguma coisa que você não tenha, mas escolher parceiros e escolher pessoas para estarem no seu time que sejam estrategicamente complementares a você e que consigam olhar o seu negócio de um ponto de vista diferente é fundamental. Independente de tecnologia, independente do mercado, várias coisas dessas vão mudar. A gente falou de pivotar, nós falamos de flexibilidade, etc. Eu acho que é fundamental isso também. Mas com todas as coisas mudando, ter pessoas que estão próximas a você, que são complementares a você, que estão dispostas a lidar com essas mudanças todas é bastante importante. Obrigada, Fernando. Perfeito. Beleza. E eu vou pegar e dar um step atrás, complementando o que o Fernando e o que o Ricardo falaram, que já foram lá na frente, falando de time, de negócio, enfim, de mercado. Cara, pesquisadores, vocês têm uma ideia? Testem. Pensa em gente. Pense para quem vocês vão direcionar, cria alguma coisa e começa a testar. Quem vai dar a melhor resposta
para vocês, se a pesquisa de vocês está no caminho correto, é para quem vocês vão vender. Cria um produto pequeno, quer alguma coisinha, vai para campo, sabe? Ser humano é importante. Só dentro de laboratório, como a gente fala, independente se é um cliente final ou se é um B2B, é importante a opinião desses caras a respeito do que o fruto da nossa pesquisa pode vir a ser, se vale a pena, se não vale a pena. E, cara, além de teste, você tem um problema gigantesco, não tem? Pega ele e corta em partes. Cria um processinho, vai por aqui, ó. Primeiro eu tenho uma ideia, vamos tentar ver se isso cabe como produto? Então, testa, depois você vai para outros steps, até você chegar no ponto que o Ricardo e o Fernando falaram de pensar mercado, pensar time de desenvolvimento, pensar modelo de negócio. Mas é importante tirar do papel, é importante esse contato com para quem você está desenvolvendo alguma coisa. É muito rico esse aprendizado, não tem como separar. Você já tem isso no DNA, que é a pesquisa, né? Traz isso para o campo de humanas. Vai para campo e bota em contato com gente que, de repente, não tem nada a ver com o que vocês estão fazendo, para colher esse tipo de informação diferente, e que isso é muito rico. Muito obrigada, Fernando. Gente, então agora sim, acho que com essa mensagem final a gente encerra o nosso evento. Antes de despedir, eu só queria agradecer mais uma vez a vocês três, né, Fernandos e Ricardo, pela disponibilidade, pela participação, pela contribuição enorme com o conteúdo. Tenho certeza que o pessoal já vai sair daqui diferente, já vai sair daqui transformado. E, de novo, né, para todo mundo que está assistindo, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho de cada um desses convidados, quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Biominas, a gente está super à disposição. Podem entrar em contato para conhecer. Se alguém aí tem uma startup, né, quer desenvolver esse negócio, quer validar, quer montar uma estratégia, montar um plano de negócios, a gente faz isso através do Biominas Hub, através do nosso acompanhamento, com as mentorias. Eles são mentores da nossa rede, então podem contar com o nosso apoio. E foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço muito mesmo a todos que estão aqui presentes. Gente, muito obrigada e boa noite aí para todo mundo. Obrigado, Alice. Ficamos à disposição também para quem quiser conectar em redes sociais, né? Se quiser comprar um kit da Genera igual o Fernando, também aproveita lá. Isso aí, vai que é legal. Gente, obrigado, Alice, obrigado. Fernando e Ricardo, bacana essa troca que a gente teve aí. Prazer, muito legal mesmo. E sucesso, sempre. Valeu, gente. Tchau.